Paz, Cleide. Paz. Amém, querido? Dá meus problemas pra doer, entregar meus problemas pra Deus. A paz, Maria Helena. Traz os meus irmãos, poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas para Deus. Amém. Adriana, paz. Glória a Deus. Valmir, Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, eu creio no poder da oração. Por isso, orem por mim. E orem pela igreja. E orem por esse momento que estamos passando, porque é um momento de muita luta, de muita dificuldade. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Oi, Adriana, paz, glória a Deus. Amém, queridos? Capítulo 5, versículo 5, 1 Pedro. Rogo, irmãos, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrocino o trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Aquele que bate no peito diz que é alguma coisa, sabe tudo. Contudo, aos humildes Deus concede a sua graça. Aleluia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o versículo 8 que eu quero falar e comentar: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém, queridos? Versículo 9: resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século 21 e todos os séculos. Amém. Amém, queridos? Eu quero me ficar aqui mais, esse texto é maravilhoso, é rico, né? Para a gente estudar. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, a palavra já diz, né? Sobriedade significa você estar com a mente sã. Sóbrio significa que você não se deixa pelas drogas, nem pela bebida alcoólica e nem por outra coisa que venha tirar a sua mente de um controle, de um equilíbrio. Às vezes a gente fica, estou chateado com isso, chateado com aquilo, então eu vou escancarar e vou chutar o balde. Não, sempre seja sóbrios. O tempo ruim vai passar. Se não passa hoje, vai passar amanhã. O tempo, quando está difícil, amado, nós temos que aguardar vir o sol. Não adianta você tentar soprar as nuvens daqui de baixo, que elas não vão andar. Oh, meu Deus! Se o tempo está ruim, é porque as nuvens estão mais altas do que você, não estão deixando vir o sol. Mas o tempo voa, o sol vai aparecer. Porque Deus não falha, Deus bota o sol todo dia de manhã, nascendo no oeste, né? Nasce no oeste e no leste ele desabrocha, ele dorme, né? Então nós temos, no oeste ele dorme. Então nós temos que entender, amados, que há um tempo para tudo, né? Eu falo isso e estou aqui lutando contra uma coisa que eu não sei o que é, né? E estou lutando, mas estou vencendo. Eu creio nisso. Cada dia tem o seu tempo e uma experiência com Deus e algo mais Deus está mostrando. Então não adianta você soprar a nuvem daqui de baixo. Enquanto você estiver na terra, você é terreno, você é formado pela terra e você é descendente de Adão. Mas a única coisa que te leva para olhar para o céu foi Deus que falou com Abraão. Amém ou não amém? Aí você olha para o céu. Quantas estrelas tem no céu? Essa será a tua posteridade. Essa será a irmandade que você terá na glória de Deus. Mas ele fala, sede sóbrios. Não chute o balde. Não envergonhe a Deus. Não blasfeme contra Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele está acima de tudo, de todos. Deus é Deus que criou os céus e a terra e formou o homem à sua imagem e semelhança para que nós possamos participar da glória dele. Nós temos que ser provados para ser aprovados. Aleluia! Dá um glória aí, meu irmão. Agora tem que bater palma, aleluia. Não é para mim não, é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para de falar aí o rádio, o amarelo. Amados, o que Deus quer fazer na nossa vida é entender o processo, é entender o propósito. Nós estamos debaixo de um propósito de Deus, amados. E nesses momentos de prova, Deus está procurando guerreiros que querem lutar, não é guerreiros que querem se esconder, guerreiros que querem lutar, guerreiro que não quer esconder, guerreiro que quer lutar, guerreiro que não quer se esconder, guerreiros que querem lutar. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, você quer ver? Deus é maior. Deus é poderoso. Quando estou fraco, é aí que sou forte. E o diabo está derrotado. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vigilante é o quê? É aquele cara que fica lá com a sua arminha lá no exército,
segurando lá e olhando para um lado e para o outro. Você não dorme em cima da árvore, não. O guarda de Israel, ele não dormita nem cochila, ele fica de olho. O tempo todo, seja vigilante. Seja sóbrio e vigilante. Vigilante por quê, amados? Porque o tempo vai chegar, uma hora vai chegar a válvula de escape. Continuando para a gente não demorar muito aqui. O diabo, vosso adversário, anda em redor, não, derredor. Derredor. Derredor significa longe do redor. Ele fica de longe, gritando: vou te pegar, vou te destruir, vou fazer, vou acontecer. Se você está com medo, se você está olhando para as nuvens e vendo, meu Deus, é tempestade, é isso, é aquilo, com certeza, você vai ficar com medo, você pode abrir uma brecha. Então, o diabo, vosso adversário, anda em derredor e não ao redor. Ao redor, Salmo 91, ao redor. Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, esse está ao redor, olha só. Aí você lê aqui no Salmo 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, versículo 7, e não terás atingido, somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas mãos, para não te apressarem em alguma pedra. Amém, Jesus? Os anjos do Senhor estarão sempre ao redor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados, eu troquei o versículo, eu sei disso, depois eu vou dar para vocês. O diabo, ele anda ao derredor. Ao redor andam os anjos do Senhor. E ele diz assim: como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está sempre querendo pegar alguém para devorar. Essa é a missão de Satanás. E no versículo 9, resistir firme na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade, porque todos nós cristãos temos que ser provados, espalhada pelo mundo. Teve uma pessoa que botou assim que Deus não tenta ninguém. Não, Deus não tenta, Deus prova. Ele não tenta ninguém, ele prova. Quem tenta é Satanás, está certo isso? Deus prova para ver se você está aprovado, né? 1 Timóteo 2,15, né? Aquilo que diz, né? O Senhor disse falou com Deus fala através de Paulo ali, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Tem que ser aprovado, amém? E depois aqui, amados, nós vemos que o Deus da graça, o Deus que é Cristo, em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Eu vou pregar um dia disso, aperfeiçoar. Ele tem que aperfeiçoar você, porque na prova você é aperfeiçoado, você é firmado, né? Como Daniel estava firmado quando chegou na Babilônia. Ele firmemente não se contaminou com as iguarias do rei. Ele está firmado, fortificado ou fortalecido. Fortificado significa Deus cria um forte em você, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Se alguém tentar te destruir, Deus destruirá essa pessoa. Então você é fortalecido pelo Senhor, né? Fortificado pelo Senhor. E fundamentar é a base. Você vai ter uma rocha onde você vai pisar seguro. Amém, queridos? Vamos louvar mais a Deus. Deus está te chamando para a guerra, uma luta que nós estamos já travando. Mas nós não podemos correr dessa guerra enquanto não acabar. Entendeu, amados? Deus quer que você vença essa batalha. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus. Deus está chamando para a guerra. Chegou a hora da igreja se levantar e mostrar os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Deus está chamando
Aprenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos As armas que Ele nos entregou. Deus está Chamando para a guerra. Deus está mandando Que saiamos. atenderemos Ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Você e eu, separados. E eu, separados para mostrar a grandeza do Senhor. para tomar As armas que Ele nos entregou. Você e eu, somos um povo você e eu, separados para mostrar as grandezas do Senhor. para tomar a terra A que Ele nos entregou. Deus está chamando para a guerra. Deus está mandando que saiamos. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. E eu, somos um povo. E eu, separados para mostrar as grandezas do Senhor. para tomar a terra que Ele nos entregou. Você e eu somos um povo. Você e eu separados para mostrar as grandezas do Senhor. Para tomar a terra que Ele nos entregou. Você e eu somos um povo. Você e eu separados para mostrar as grandezas do Senhor. Para tomar a terra que Ele nos entregou. Você E eu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 36. 2636, ou seja, Mateus 26, versículo 36. Glória a Deus. Mateus 26, 36. Abriram? Glória a Deus. Mateus 26, 36. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro aos seus dois irmãos, a seus dois e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A palavra que eu quero que você chame a atenção é vigiai. Vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor, em nome de Jesus, traduz para nós, ó Pai, essa importante mensagem da palavra, essa importante passagem de Jesus aqui na terra. É como algo que nunca mais vai acontecer, uma coisa que um Filho de Deus aqui se prestou a ser o Salvador do mundo, morrendo por todos nós, em nosso lugar na cruz do Calvário. E morte de bandido, morte, quem morria na cruz, Senhor Deus, eram bandidos, eram pessoas que eram insociáveis, pessoas que não tinham marginais, pessoas que faziam coisas horrendas, né? Então, Pai, o seu Filho morreu assim, porque ele morreu no lugar do bandido, ele morreu no lugar do assassino, ele morreu no lugar de cada um daqueles que precisavam, Senhor Deus, ouvir, ter a tua salvação. Por isso ele teve que morrer como bandido. Muitas vezes pensam, né? Por isso, Senhor Deus, traz a palavra no meu coração. Muitas vezes pensam assim: por que Jesus morreu como bandido? Ele morreu como o pior, morreu dois ladrões, né? Dois bandidos mesmo, né? E ainda um outro bandido, que era Barrabás, foi absolvido, né? É muito importante você entender esse processo, porque é um processo que foi muito doloroso, mas que tem o respaldo de Deus, que tem a força do Evangelho, tem a força da graça de Deus, porque ele não morreu só por você. Por isso que muita gente acha que não pecou, porque ele morrendo como bandido na cruz. Eu não sou bandido, pastor, então não morreu no meu lugar. Eu tenho minha família, prezo pela minha casa, pelos meus filhos, então eu não tenho pecado. Então, para quê? Eu não sou bandido, o meu pecado é menor, então com certeza eu vou ser salvo. Não, meu irmão, só existe um caminho para a salvação. Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, homem. Porque ele veio morrer como um ser humano e ressuscitou como Deus. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Vocês são catedráticos nisso? Eu não sou não. Eu não sou não. Eu procuro aprender cada vez mais um pouquinho da palavra e pedir revelação ao Senhor. Como eu falei das nuvens, né? A gente está numa tempestade, a gente só vê nuvens. A luz, que é o sol, a gente não vê. É uma agonia. E as tempestades às vezes não param. Principalmente no barco onde está com Jesus. Aqueles homens eram profissionais de pescaria e estavam ali naquele barco.
E Jesus estava dormindo. Amém, queridos? Deus quer mostrar para você quem você é, quem você não é, o que você faz, o que você não faz, e dizer o que você faz para ser salvo não vale nada. Agora o que você é vale a pena. Se você é um servo, se você é aquele que se entrega, se você é aquele que deixa nas mãos de Deus, é aquele que entrega, que você faz a vontade dele, não a sua. É fácil servir a Deus e fazer a nossa vontade. Você vai na igreja, canta, ora, louva, faz, acontece, ora, mas não vigia. Vigiar significa orar e vigiar. Ele falou em vigia. Não vigiaram comigo. Pedro não vigiou. Vem vigiar comigo uma horinha só. E vocês viram a oração que Jesus fez? Uma oração complicada, né? Pensa bem, ele repetiu 3 vezes a mesma oração. Você viu que ele botou aqui? Deixando foi orar pela 3ª vez, no versículo 44. 3ª vez. Que oração? Pai, essa oração, meu Pai, não é possível passar de mim este cálice que eu beba, faça-se a tua vontade. 3 vezes. Às vezes a gente pensa que a oração bonita, a oração forte, a oração, aquela oração, a sua oração, dentro da necessidade, dentro da prioridade de Deus, essa oração ela vai ser ouvida. Muitas vezes a resposta não vai ter como você quer. Nunca, quase nunca. Ela vai ter a resposta como Deus quer. Vai ser a vontade de Deus, não a sua. Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você. Você pede o que você precisa. Deus te dá aquilo que você é imprescindível para você. Ele conhece você. Amém, queridos? Então eu estou lendo esse texto aqui, nesse momento em que Jesus estava partindo e sabendo que ia cumprir a sua missão de morrer na cruz do Calvário. É uma missão difícil, né? Saber que vai morrer. Morrer por você e por mim, que nem nascido a gente era, nem conhecido nós éramos dele, nem amigos nós éramos dele. Morrer por bandidos, pessoas que não tinham valor algum na sociedade. Por isso que Jesus morreu como bandido. É dessa forma que ele se tornou maldito na cruz. Ele foi maldito no teu lugar e no meu lugar. Agora dizer que eu não tenho pecado, você vai ficar, por mais que você ache que não tenha pecado, é por quê? É porque você está achando que você é certo, que você não tem erro nenhum, né? E aí acontece o que acontece com muita gente, não aceita Jesus e fica nessa vida. Continua na mesma vida, nesse mesmo emaranhado de coisas, pensando e querendo resolver os seus problemas. Eu duvido que essa pessoa, quando uma coisa está apertando o calo dele, se ele não faz alguma coisa errada, meu Deus do céu, muitas coisas. Só em pensamento você já peca. Por isso que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para quem? Repete, copia aí, digita aí. Jesus veio para os doentes. Você é doente? Eu sou. Do jeito que eu sou, porque Jesus veio por mim, eu sou doente. Você também tem a doente, se você não, eu sou doente, não, pastor, tira isso de mim. Está pensando o quê? Deus é assim, amados. Deus faz as coisas do jeito dele. A justiça é dele, não minha. Foi ele que criou o mundo, foi ele que formou você. Ele que quiser levar você, a hora que quiser, vai levar. Se quiser levar a minha, vai me levar. Eu tenho que estar preparado para isso. E aqui Jesus vai para o Getsêmani e chama aqueles 3 mais juntos dele, aqueles que estavam mais colados, que viu o milagre, que viu Moisés, que viu Elias, que viu o mar lá da Galileia, sabe? Que Pedro que andou sobre as águas. Apenas andou. Não, mas ele andou, não andou? Vai andar sobre as águas. Que experimentou coisas tremendas com Deus, que viu Jesus ali de perto fazendo coisas de milagres, e cria naquilo. Esses 3 que ele chamou, os 3 mais colados com Jesus, chegou e foi orar com eles. É interessante você pensar nisso, para você não levar nenhuma peso na consciência quando você for traído.
traído ou enganado de alguma forma. Quando você pensa que você vai chamar uma pessoa, pô, aquele cara é meu amigo, posso contar com ele que ele não vai falhar. Se eu pedir uma coisa para ele, ele vai me dar. Aí chega e não dá. Se ficar com raiva dele, não tem não que ficar com raiva dele não. Porque ele é homem, ele é ser humano. Jesus faz isso para que você entenda isso. Ele chamou os 3 mais colados com ele. Pedro chegou a dizer, mas você não vai morrer nunca, eu nunca vou deixar ninguém tocar em você, eu vou fazer, eu vou acontecer. E fez, arrancou a orelha do soldado, só que Jesus foi lá, pegou a orelha e botou de volta. Falou, deixa a orelha para ele, porque depois ele vai precisar dessa orelha para ouvir a voz de Deus e aceitar Jesus e ser salvo pela palavra, e não por causa da sua espada. Né? Deus quer fazer coisas novas na sua vida, mas para isso é preciso e necessário que você abra o teu coração agora, entenda o que a palavra está entrando dentro de você, que esse fogo do Espírito Santo pode fazer na sua vida. Levando consigo, versículo 37, a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiar. Ou seja, quando ele levou Pedro, os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou a se entristecer e angustiar-se. Por que Jesus entristeceu-se? Interessante, né? Ele não é Deus? Porque ele não sabia que ia salvar? Por que ele entristeceu? Às vezes as pessoas pensam que Deus tem que fazer as coisas como se fosse um coronel, como se fosse um general, né? Igual lá como é que se diz? Lá no Éden. Poxa, mas para que ele deixou Adão pecar? Mas ele deu a chave para Adão, falou, Adão, toma aqui a tua chave. Toma a tua chave aqui. Agora você cuida da sua vida, hein? Se você pecar, você vai morrer. Se comer daquela árvore que está no centro do jardim, você vai morrer. Aquela ali é um pecado, tá? Você não pode comer daquela árvore, porque aquilo ali, só eu sei o que significa. Tá? Então é a árvore da vida. Aí chega o diabo, que está sempre ao derredor, como lembra nos princípios, e fala para a mulher, não, que isso, não vai morrer nada. E quando ele vive a vida carnal, como ele vive, carnalmente, ele viu quando morreu. Mas ele tinha morrido, ele perdeu a graça de Deus, ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a essência de Deus ali. Ele viveu carnalmente, e carnalmente ele morre. É totalmente assim, a Bíblia é assim. Então, Deus, você é que escolhe o seu destino, você que escolhe, você que decide. É você que fala. Deus vai obedecer porque Deus fez você a imagem dele. A cabeça sua é pensante para você escolher. Se você acha que está certo, a palavra de Deus está certa, você abre o seu coração e entrega a sua vida para ele. Mas não é só entregar. Graças a Deus, pastor, entreguei, agora estou salvo, beleza, estou tranquilo, hein, pastor? Me batiza aí que agora acabou. Muita gente que é batizada não vai ser salvo. E muita gente que não é batizada vai ser salvo. Como aquele ladrão da cruz. Porque entendeu, ele entrou dentro da palavra, foi implantada dentro dele. Amém, queridos? Então ele chamou aqui a Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam juntos dele. Vamos lá, meus intercessores. E começou a entristecer-se e angustiar-se. Angustiar-se porque estava chegando a hora. Aquela decisão maior que ele tinha que tomar. É fácil não, mas não é mole não. Se tomar decisões é difícil, é muito difícil. Tem pessoas que pregam, falam, parece que é uma facilidade. Falam assim como se fosse uma coisa normal. Não, meu irmão, eu não posso mentir para você. Todas essas coisas são lutas, são dificuldades. Você precisa, né? Você precisa estar ciente de que Deus é contigo, mas que tem uma parte que pertence a você. Por isso que nós temos que vigiar. Porque quando você clama a Deus, Deus vai te atender. Agora, quando você vigia, você toma conta daquilo que Deus te deu, das armas que Deus te deu para guerrear. Ele diz assim, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vier comigo. Ou seja, a minha alma, a alma de Cristo, aqui ele traz uma coisa que dentro dele, um sentimento da alma dele, está triste. Isso não é pecado não, irmão. Todo mundo fica triste. Tem gente que acha não, só anda, né? Não chora, não faz, não, meu irmão. Por isso que ele fala, quando eu falei com o Pedro, falou assim, se você, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por quê? Porque chora, se entrega, sabe que é fraco. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, a excelência do poder vem de Deus, mas está num vaso de barro, quebra qualquer coisa. A excelência do poder é de Deus, mas está colocado no vaso de barro, que qualquer coisa quebra. Nós somos o vaso de barro. Então Deus quer fazer com que nós possamos entregar-se a Ele, fechar os olhos e deixar Ele fazer. Pai, Tu sabes da luta que eu estou passando, Senhor. Pai, eu não estou entendendo, eu sei que o Senhor tem razão, mas eu não estou entendendo, Pai. Por que isso está acontecendo? Mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor tem a razão, o Senhor está tudo na frente, mas Tu sabe da minha fraqueza, da minha alma, como está triste, de como eu não consigo reagir se o Senhor não tomar uma providência. Jesus estava assim, amados. A oração não é uma oração, a oração é uma palavra que você tira do fundo da sua alma e entrega para Deus. Agora, vigiar é para você orar. Vou repetir, vigiar é para você orar. Quando você vigia, você ora com consciência de que você está fazendo a sua parte. Vamos ver um exemplo, né? Quando você vigia, você ora e as coisas, Deus ouve. Ezequias chegou e falou assim, Deus, Tu sabes que eu sou um servo Teu, servo fiel, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, continuo fazendo, o Senhor sabe que eu sou, o Senhor vai me matar, por favor, Senhor, me dá mais 15 anos, sei lá, esqueci se ele pediu, Deus foi lá, mandou o profeta antes de sair, falou, volta para ele e dá mais 15 anos para ele. Eu não estou dizendo que isso é mérito, não. Isso não é por mérito, não. Deus não trabalha com mérito. Mas Deus trabalha sabendo, Ele quer mostrar para você que quando você vigia a sua vida, você tem como você orar. Agora, quando você não vigia, as coisas ficam difíceis. Por isso que vigiar é importante. Às vezes pensa que doença dá em cara de pau, às vezes pensa que eu antigamente eu não tomava nem remédio, eu falava, poxa, eu nunca tomava um remédio, não tinha remédio dentro de casa, tudo com oração. E quando as pessoas não eram curadas tomavam muitos remédios e não curadas, eu achava que a pessoa era fraca na fé. Estou errado, estou totalmente errado. Eu não tenho um fenômetro que mede a fé dos outros. Fé de acordo com a alma dela. Você lembra de Ana? Ana estava com a alma amargurada, triste, chorou com a amargura de alma. Deus estava vendo isso. Aí Deus olha, isso aí é oração. Falou assim, vou te dar o filho, te darei o filho varão. Vai lá, transa com Deus. E vai, filho. E teve o filho. Deus quer falar com você sobre isso, irmãos. Jesus ficou triste. Quando você vê, mas meu Deus ficou triste. Não, teu Deus não. Jesus aqui não tinha sido glorificado. Pastor, eu não é possível, não estou entendendo não. Então eu vou assistir, pega o pastor para te explicar, para assistir aulas, né? Porque Jesus não era Deus, não. Jesus aqui era filho do homem. Ele só passou a ser glorificado, só foi glorificado depois da cruz, quando ele ressuscitou. Você só vai ser glorificado, ser verdadeiramente filho de Deus, quando você for passar pela cruz. Romanos capítulo 8, se não me engano, 18, versículo 18, ele fala, você vai ser reconhecido como filho depois de glorificado. Por isso que eu não posso julgar nada, quem é filho e quem não é filho. Os últimos serão os primeiros. Amém, queridos? Glória a Deus? Não, glória a Deus aí que eu não estou ouvindo nada. Vocês não falam nada. Depois diz assim, adiantando-se um pouco,
prostou-se, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso aí é a chave principal. Que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. É difícil às vezes falar isso, porque às vezes tem gente que pensa assim: ai meu Deus, o que Deus vai escolher para mim? O que Deus vai desenhar para mim? Eu preciso saber, né? Aí é uma questão de quê? De você não ler a Bíblia, de a palavra não estar implantada em você, de a semente que nós pregamos para as crianças, ela não foi regada com água da palavra. Como diz o Salmo número 1, né? Não andei em roda de escarnecedores, não andei em roda de pecadores, né? Você não ande em conselho de ímpios. Quando você anda dessa forma, você está se esquivando das coisas erradas. O seu pensamento está em Deus, a sua mente está em Deus, em Cristo. Com certeza, a água da palavra, ela vai alimentar você, para que você, numa hora dessa, você tenha essa resposta para Deus. É isso que Deus quer. Agora, quando você muda o seu habitat, você muda a sua fé, você muda a sua maneira de ser, a maneira de falar. Já viu que você muda até a maneira de falar? De repente, caramba, eu voltei a falar palavrão. Poxa, eu estava tão educado, agora eu já não estou falando mais. Ou então está ouvindo um palavrão e já não está ligando mais. Ih, já está aceitando. Por quê? Porque quando a palavra é água, quando a corrente de água, plantai a sua árvore junto à corrente de águas, junto aos ribeiros, para que no seu devido tempo dê o fruto, para que você seja bem sucedido. Pastor, o que é bem sucedido? Bem sucedido não significa você ficar rico, não significa você ter sucesso. Não, bem sucedido é você cumprir a vontade de Deus. Esse é o bem sucedido. Tem muita gente que tem sucesso, mas não está bem sucedido, não. Tem gente que gosta de mostrar na internet o que ele não é, e parece que é bem sucedido, e muitas pessoas o admiram. Amém, queridos? Continuando aqui, adiantando-se mais um pouco, então ele diz: Pai, afasta de mim. Olha a oração dele: afasta de mim esse cálice, né? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois ele, voltando-se aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Eu estou falando de vigiar, mas porque às vezes a gente esquece de vigiar. Vigiar é muito importante. Antigamente, os exércitos, eles tinham vigia em cima do muro para ver se o inimigo estava chegando. Lembra que eu falei sobre 1 Pedro capítulo 5, versículo 8? Vigiai e orai, para que o inimigo que está ao derredor, né, rugindo como leão, não venha te tragar. Ele fica ao derredor, mas ele não vai te tragar, porque ao redor estão os anjos do Senhor, né? Você quer o texto de onde estão os anjos do Senhor? É Salmo 34. Salmo 34, acho que versículo 7, não é isso? Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ao redor, não ao derredor. Uma vez uma profeta chegou e falou: Deus, o diabo está ao teu redor, mas você vai: opa, pode parar. Não tem diabo no meu redor nenhum, só tem anjo do Senhor. Está enxergando mal. Deus quer fazer com que nós entendamos e processamos isso. Você já viu o que é processador? É um massificador, é um misturador. Você tem que se misturar com a palavra. Ela tem que fortalecer a sua alma. Mesmo estando triste, mas você não sai da graça de Deus. Você não sai da rocha, não sai da firmeza de Deus, como Daniel. Firme, ele não resolveu contaminar, porque ele vivia misturado, processado por Deus. Aleluia!
Glória a Deus, aleluia. Encontrou Pedro, os seus discípulos dormindo, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Aí ele diz no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? O Espírito de Deus é que nos apronta, nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá direção, tira o nosso medo, tira o medo de Pedro, quando ele teve lá no Pentecostes, as 20 pessoas que crucificaram Jesus, Pedro chegou lá e falou, vocês crucificaram aquele que é o autor e consumador da fé, o Filho de Deus, Deus vivo, Jesus Cristo. Ele foi e falou para frente de todo mundo, porque ele perdeu o medo, porque quando a carne está fraca, você não consegue lutar. Você dorme na hora da oração, você dorme na hora da leitura da Bíblia. Eu até me ensinei aí, falando algumas coisas, na terça-feira, que você lê a palavra alto, porque você vai ouvir, e a fé vem pelo ouvir. Você precisa se misturar com a palavra, e estudar também com quem sabe, quem alguma coisa já estudou, que possa te conhecer, que te favorecer, né? De preferência o pastor, e na direção do seu pastor, para poder seguir a mesma linha de raciocínio. E outra vez aqui, deixando-vos outra vez dormindo, porque tomamos, vigiai e orai. Então, você não tem que orar só, você tem que vigiar. Como viu, ele botou até na frente. Você vigia e ora. Você não pode só ficar orando. Tem gente que ora todo dia, toda hora, mas não acontece nada. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É porque você não vigia. Se não vigiar, não adianta orar. Você tem que vigiar e orar. Você tem que fazer a sua parte. A vigilância cabe a nossos olhos, cabe ao nosso ouvir. A Bíblia diz para você ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Desvie os seus olhos do mal. A nossa carne, ela pode nos levar para a destruição. A nossa vontade, os prazeres desse mundo. É isso que Jesus fala todo o tempo. Então ele fala vigiar. Quando você está vigiando, Deus sabe de todas as coisas. Quando você vai orar, Deus fala assim, eu sei que esse rapaz está vigiando. É a mesma coisa quando chega uma pessoa na tua casa, trabalha com você, está do teu lado, faz um monte de coisa errada, depois chega, você me ajuda aí, cara. Estou na pior. Meu irmão, vigia. Vigia aí, meu amigo. Hein? Você não faz nada que é certo, cara. Depois está querendo alguma coisa, a sua oração para mim não bate não. É como se fosse uma oração assim, entendeu? Deu para entender? Ligou? Não ligou? Pegou? O cara chega para você e fala assim, você sabe que o cara não quer nada. Chega ali, meu irmão, aí, tô precisando de uma grana e tal, e faz isso, aí me ajuda aí, não sei o quê, a oração dele vai ser atendida por você, supondo que você seja Deus ali, né? Você que vai ajudar a pessoa. Aí você olha para o cara, meu irmão, vigia aí, cara, vigia, sai fora, vai pedir a outra. Você pega para beber cachaça, entendeu? Como é que eu vou te dar? Já te dei 3 vezes, você já bebeu? Vigia. Agora, quando você vigia, quando você não faz, não busca as coisas erradas, quando mais você busca a lama, você mais sujo vai ficar. É igual o porco. Você pega o porco, limpa ele, lava ele direitinho, bonitinho, solta ele de novo, ele volta para a lama. Porque ele não vigiou, ele não está limpo por dentro, ele precisa ficar limpo por dentro. E quem limpa por dentro é só Jesus, é só a água da palavra. Então não adianta orar o tempo todo se você não vigia, se você não toma conta da sua vida, se você não faz por onde, se você não evita, se você não renuncia às suas coisas, que muitas vezes você gosta. Quando o seu dinheiro não é seu, sua vida não é sua, sua vida é de Deus. Não, pastor, minha vida é minha, quero fazer o que eu quero. Então faz. Cada vez mais se afasta de Deus. Não pergunta para Deus nem quando acorda, nem quando dorme. A glória a Deus. Dá uma glória, vamos ver se alguém glorificou a Deus. Meu Deus, ninguém glorificou, não. Ninguém. A luta é grande, amados. Mas a vitória você tem que vigiar. Se você não vigiar, como é que você vai orar? Aqui que Jesus diz, vigiar para quê? É igual que o rei, se ele sobe vigilantes. O diabo andou ao redor.
Ah, apareceu glória a Deus ali. Opa, 2 glória a Deus, Adriana. E o que acontece? Epa, 3 glória a Deus. Aí, Ronaldo. O que acontece, amados? Você tem que estar vigiando. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Lembra que eu falei? Sóbrio. Se você está bêbado, se você está torto, se você está pensando em coisa errada, você não está sóbrio. Você está pensando em coisas que não deve. Opa, Jane, glória a Deus. Então, se você não está vigiando, como é que você vai orar, meu irmão? Você vai orar para quê? Deus vai falar, pô, meu irmão, você está dando brecha para o diabo. Você entregou sua vida para o diabo, sua casa está limpa e adornada. Foi um irmão aí, tirou todos os diabos da sua casa, da sua vida. E agora você está aí de novo. Você está que nem aqueles 9 leprosos. Um só voltou para agradecer, os outros 9 estão na farra lá, ó. Estão lá no carnaval, estão lá comemorando aquele Jesus que botaram lá na frente lá e que escarneceram em cima dele. É isso aí. Como é que você vai glorificar Deus se você vê a escola de samba? Você está do lado deles. Ah, pastor, fala devagar. Não vou falar. Não vou não. Eu tenho que falar a verdade. A palavra de Deus é para ser pregada e não para alisar a cabeça de ninguém. Alisar a cabeça, não sei, ai, feliz, ai, estou abençoado. Abençoado por quê? Você só pode estar abençoado se você vigia. Se você vigiar, você está abençoado. Lógico, não basta só vigiar, né? Tem que vigiar, tem que amar seu irmão, tem que amar, tem um monte de coisas que você tem que fazer. Você vigia e chega para o cara e fica apontando o dedo para os outros. Ó, eu estou vigiando, você não está. Aí você é espírito de acusação. Quem é o acusador? O acusador é o diabo. Amém, aleluia, verdade. Isso aí, Adriana, é verdade. É desse jeito, pastor. Glória a Deus. Então, a coisa é desse jeito, amados. Não tem mistério, não tem assim coisas mirabolantes. O mistério está na glória de Deus, no manifestado poder do Espírito Santo, naquilo que o mar vermelho que se abre. Isso acontece, sim, acontece hoje, você às vezes não vê, porque você está na carne. Você não está vendo a glória de Deus. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, meu irmão. Essa barba está crescendo é porque Deus falou, não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa, eu não posso passar a mão, rapaz. Que depois, quando chegar lá na glória, Deus vai cobrar de mim. Hebreus 13,17 diz, Hebreus 13,17, eu vou ser cobrado disso. Hebreus 13,17. Eu tenho que ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hebreus 13,17 diz o quê? Obedecei aos vossos guias, ou aos vossos pastores, como tem outra versão, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Por que a alma que ele vela? Vela por vossa alma, porque é a tua alma que entristece. A alma de Jesus que entristeceu. Então Pedro, Tiago e João estavam ali para isso, para fortalecer. Pô, mas Jesus era homem. Ele estava demonstrando ali a sua fraqueza naquele momento, que a carne é fraca, o espírito é forte. Nós não vivemos 100% espírito. Nós vivemos também na carne. Você não come? Você não vai no mercado? Então, você come. Espírito é se você ficasse no ônibus lá, ai meu Deus, hoje é dia de dizimar. Ai, eu vou dizimar. Já viu alguém fazendo isso? Nunca, né? Espírito, é coisas espirituais. Aqui, obedecei os vossos guias, segue, obedecer os vossos pastores, segue subindo para com ele, pois velam para a vossa alma como quem deve prestar contas. Quem que eu vou prestar conta de vocês? A Deus. Você falou aquilo a verdade ou passou a mão na cabeça dele por causa do dízimo, por causa da oferta, ou por causa disso, ou por causa daquilo? Eu não vou cobrar, eu não vou fazer isso. Para que façam isto com alegria, ou seja, e não gemendo, que é chato fazer gemendo, é chato, porque isto não aproveita a vós outros. Só até aqui, irmãos, eu quero terminar aqui agora, não terminei ainda, que o Getsemane é um lugar que foi marcado para ser pregado. Eu já lembrei dessa mensagem, eu preguei uma vez, você pregar para pastores. Eu falei assim, da função dos nós que somos pastores. Essa mensagem aqui do Getsemane.
Nós temos que estar no Getsemane todos os dias para vigiar e orar e não dormir. Alabachura e canta mais. E voltando, achou-os novamente dormindo, porque os seus olhos eram pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ih, que oração fraca, não tem nem palavras para orar. Jesus, se fosse outra pessoa, talvez falasse isso. E não tem nem palavra para orar, só repete 3 vezes a mesma coisa. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos. E eis que o traidor se aproxima. E falava ele ainda, eis que chegou Judas com os 12, um dos 12, né? E com ele grande turba de espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui. Amém? Deixa eu ver que horas tem. Eu amo vocês. E é por isso que eu prego dessa forma por vocês, tá, meu querido? Porque eu amo vocês. Se eu pregasse, Deus, glória a Deus, aleluia, vai lá, vocês vão ser abençoados. Eu quero que vocês sejam curados de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Que vocês recebam a plantação da palavra e que vocês peguem essa semente e reguem. Reguem, como o Salmo número 1. Como Davi orou o Salmo número 1. É dessa forma que Deus quer fazer com você, irmãos. É dessa forma que Jesus quer fazer com você. Ele quer manter você na presença dele todo o tempo. Ah, mas todo o tempo não dá. Dá sim. Você não vai ficar na presença do Senhor, orando todo o tempo, não. Você está em espírito de oração todo o tempo. Você pode orar o tempo todo, mas você está sempre com Jesus, o tempo todo com Jesus. Você recebeu o Espírito do Pai dele, de Deus. O mesmo Espírito que Jesus também tinha seus momentos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar com vocês agora. Amém, Luciano. Glória a Deus. Eu vou orar com vocês, mas quero muito que vocês meditem na palavra de Deus. Nisso, ouça até de novo. Pesquisem. Pode ver outro pastor, né? Que não seja um pastor que tem interesses, não sejam os interesses de Deus. Eu quero que você seja voltado para Deus, amém, queridos? Que vocês busquem o caminho do Senhor, busquem as coisas certas. Eu não quero corrigir ninguém, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, né? E Deus quer fazer isso comigo e com você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos agora, para que cada um deles, ó Pai, possa, Senhor Deus, observar, Senhor Deus, que estão numa luta diária, uma luta que não acabou e nem vai acabar. Só acaba quando nós partirmos para a glória, quando não tivermos mais oportunidades, Senhor Deus. Mas para cumprir o nosso ministério aqui, Senhor Deus, nós temos que ver que situações nós vamos ser envolvidos, lutas nós vamos ter, mas tudo isso é para que o Senhor prevaleça em nossas vidas. Ah, Pai, eu quero que o Senhor toque em cada um deles, ó Pai. Vem, Senhor Deus. Venha falar com eles, ó Pai. Venha, Senhor Deus, para que a glória de Deus venha ser, ó Pai, em primeiro lugar, Pai. A tua glória seja a coisa mais importante na vida de cada um deles. Faça, Senhor Deus, com que eles sejam tocados agora. Eu coloco diante de Ti, Pai, essa vitória que o Senhor trouxe, Pai, para nossas vidas. Você é o tipo de pessoa, Pai, faça, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faça, Senhor. Faça, Senhor Deus, com que eles, ó Pai, entendam, Senhor Deus, que o Teu propósito é maior do que o propósito da vida que eles têm. O Senhor é aquele que sabe o que nós pensamos, o que nós tentamos. Enganar o homem, a gente pode enganar, Senhor. Mas enganar a Ti nunca, Senhor. Não vamos enganar. Podemos enganar o homem,
Faz, ó Pai, manifesta o teu poder agora na vida de cada um deles. Venha, Senhor Deus, sobre a vida deles, sopra, Jesus, sopra sobre eles a vida tua. Sopra, Senhor Jesus, sopra, Deus. Oh, meu Pai. Faça, Deus, o teu milagre, meu Deus. De dentro pra fora, de dentro pra fora, o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido ao altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos cada vida, Senhor Jesus. Eu estendo as minhas mãos para curar, para libertar e salvar. Para estender a mão também, Senhor Deus, sobre a família. Pessoas que estão com pessoas na família comprometidas com algo, Senhor Deus, que não te agrada. Pai, em nome de Jesus, filhos, ó Pai, que precisam ser alcançados por Ti.
Pai, pessoas que estão passando mal também por causa de doenças, por causa de Covid, em nome de Jesus, Pai, talvez eu veja aqui, parou, que o Senhor me mostra, Pai, em nome de Jesus, uma pessoa jovem até, Senhor Deus, também com muita fraqueza, Senhor, precisando ser alcançada por Ti e precisando da unção poderosa do Teu Espírito para curar, para que ela se levante e seja acompanhada por um homem, uma mulher de Deus, para que ela possa entrar nos Teus caminhos, Senhor. Não podemos deixar um filho, Pai, se perder, nenhum ao menos, ó Pai, por isso que nós queremos, ó Pai, que o Senhor alcance essas vidas, cura essas vidas, ó Pai, cura essa jovem, Senhor Deus. Eu não sei o nome dela, Senhor Deus, mas o Senhor pode curar, pode libertar, pode salvar. O Senhor é Deus, ó Pai, que está botando a mão na ferida agora, Senhor Deus. Ô, Senhor Deus, a ferida é no estômago, Pai. Eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Eu vejo uma pasta de figos para curar. Eu vejo, Senhor Deus, um óleo, bálsamo de Gileade para agora tirar toda a ferida e arrancar pelo nome de Jesus. Era uma úlcera, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe. Talvez você conheça essa pessoa, ligue para ela. Foi agora, às 9 horas e 10 minutos, mais ou menos, que ela foi curada. E pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, receba essa unção de Deus na sua vida. Nunca desista de ser batizado com o Espírito Santo, de orar em línguas, de buscar um dom do Espírito Santo que Deus tem para você. E eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês todos, que a graça de Deus faça de vocês cada vez melhor. Amém? Jesus é contigo, é comigo, é com vocês. Continue orando por mim. A luta é grande, mas eu creio que eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Quando eu digo vigiar e orar, mas é porque antes de procurar, em oração, eu busco, mas eu busco também, vigiando, para não cair em tentação, para não fazer a vontade, contrária de Deus. Eu quero fazer a vontade do Pai. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vou em paz e que o Senhor vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus. Fiquem em paz. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Estamos juntos neste mesmo propósito. Amém, Adriana. Amém. Todos vocês. Deus é com vocês, com todos vocês. Amém? Fiquem na paz.